Olá, tudo bem? Eu sou Kátia, pedagoga, psicopedagoga e educadora especial. E eu quero conversar com você a respeito de identidade e de pertencimento. É muito comum, quando conversamos com pessoas que viajam, que saem do Brasil, que vão para outros países, no momento em que elas ouvem outra língua, percebem novos hábitos e uma nova cultura, a sensação de deslocamento é imediata. Mas quando elas ouvem alguém falando língua portuguesa, mesmo que distantes, elas procuram quem é que está falando a língua para poder se encontrar e conversar, mesmo que seja só um pouquinho. Por que isso? Porque nós precisamos encontrar os nossos semelhantes. Isso é muito comum. Observe os adolescentes, se você ainda não reparou. Quando eles andam todos juntos, veja que as roupas são muito parecidas. As cores dos cabelos, os cortes dos cabelos, os acessórios, os hábitos e o idioma que eles falam é totalmente diferente. Eu falo idioma porque realmente muitas vezes nós não conseguimos entender o que eles estão falando. E quando eles estão se comunicando pela internet, escrevendo, você entende menos ainda. Por que isso? Eles estão criando a sua própria identidade. Eles estão tirando o foco de referência da sua família, dos seus pais e tentando se encontrar no mundo, encontrar um lugar, encontrar pessoas com as quais eles se identificam. E então passam a agir mais ou menos igual, se vestir mais ou menos igual e falar igual. E isso é muito natural, faz parte do processo de crescimento e de amadurecimento. Mais para frente, quando crescerem mais, quando forem mais maduros, então eles começam a assumir as próprias opiniões, os próprios pensamentos e fazerem as próprias decisões. Mas até determinado período na adolescência é muito comum que o adolescente busque pelos outros na hora de fazer uma decisão. E estes outros nunca são os pais, são os amigos. Enfim, faz parte, é natural. E eu queria pensar com vocês agora a respeito das crianças com deficiências. Quando a criança começa a crescer e perceber que na família não tem ninguém com a mesma condição que ela, não tem ninguém parecido. Na escola, quando ela vai para a escola, também não tem ninguém parecido. Quando a criança surda vai para a escola e ela tem ali o seu professor interlocutor, o seu intérprete, e ela só conversa com ele em Libras, porque os outros não falam Libras, ela não se sente pertencendo àquele lugar. Quando o cadeirante ele vai para a escola e só ele está na cadeira de rodas, e embora tenha amizade com todas as crianças, né, nada disso impede, mas lá dentro dele ele procura alguém que tem alguma semelhança. E eu pude perceber isso várias vezes quando fui a escolas em que anteriormente só havia um cadeirante e logo depois um outro cadeirante fazia a matrícula e passava a frequentar a escola. Interessante observá-los na hora do intervalo, no pátio, quando muitas vezes de séries diferentes, com idades diferentes, os dois cadeirantes ou três estavam ali na rodinha conversando. A mesma coisa com os alunos surdos, quando entra um outro aluno surdo e eles se procuram para fazer amizade, e isso acontece com todas as outras deficiências, é muito interessante. Então, quando pensamos em inclusão, temos que pensar nisso também. Inclusão não significa somente colocar os diferentes em contato, colocar os diferentes em convívio. Isso é absolutamente necessário, mas precisamos lembrar também que inclusão é dar a oportunidade daquela pessoa encontrar com quem ela se identifique, encontrar em quem se espelhar muitas vezes, encontrar pessoas com as quais ela possa compartilhar os mesmos sentimentos, compartilhar os mesmos pensamentos. Então, inclusão significa isso também, aproximar aqueles que têm semelhanças, porque isso faz parte e isso é necessário para todo o ser humano. Para as crianças, eu me lembro que quando era criança não existiam bonecas negras, praticamente não se encontravam. E as meninas negras ficavam sem essa referência.
As meninas brancas tinham as bonecas, que eram suas filhinhas, e a brincadeira acontecia, mas as meninas negras muitas vezes tinham suas filhinhas brancas. E isso acaba tirando a referência e a própria identidade. Hoje em dia, ainda bem que nós já encontramos as bonecas negras, que trazem para essas crianças a sua representatividade. Agora, eu vou dizer para vocês que as crianças com deficiências ainda não têm esses brinquedos. São poucas as pessoas que produzem para o público das crianças com deficiência, mas eu quero apresentar para vocês um trabalho artesanal e quero indicar para vocês porque quem lida na educação especial, sendo professor, sendo familiar, sendo pai de uma criança com deficiência, qualquer que seja, precisa trazer para essa criança a possibilidade dela encontrar quem se assemelha, encontrar uma referência, encontrar alguém com quem ela possa compartilhar, mesmo que seja um brinquedo. Então eu quero apresentar para vocês alguns bonecos da coleção de uma professora daqui de São José do Rio Preto, que também é uma artista chamada Sâmia. Ela sempre produziu bonecos de feltro, enfeites, e agora tem se dedicado a fazer bonecos com deficiências sob encomenda. Então, totalmente personalizado. Se você conversa com a Sâmia e explica para ela como é que você quer aquele boneco, ela vai fazer exatamente como você quer. E eu tive a sorte de ganhar 2 dos seus bonecos, e essa aqui eu coloquei o nome dela de Vita Linda, porque ela tem vitiligo. Não sei se a luz atrapalha para enxergar aqui, olha. Ela tem as manchinhas e ela é muito linda, ela é muito fofa. Olha o tamanho, né, comparado aqui comigo. Olha o tamanho da Vita Linda. O trabalho é muito minucioso, é um capricho. Olha aqui, que coisa mais linda. Ela tem vitiligo. Então, para uma menininha, para uma criança que tem a mesma condição, como é importante encontrar um brinquedo que a represente. É muito, muito sério. Nós pensamos que brincadeira é uma coisa que... é uma brincadeira, que a criança pode, talvez, passar sem isso. Pode, mas faz falta. Então, quando encontramos brincadeiras, quando encontramos brinquedos com os quais podemos nos relacionar e nos identificar, isso para a criança é fundamental. E aí vou apresentar para vocês o Louis. O Louis, eu coloquei esse nome por causa do Louis Braille, o Braille, né? Ele é cego e ele tem aqui o cãozinho guia. Olha aqui, que coisa mais linda. Olha só. Eles são muito cheios de detalhes, é muito capricho, é muito carinho que a Sâmia dedica na confecção desses bonecos. E eles com certeza vão fazer a diferença aí na vida das suas crianças. Ou na sua sala de AEE, ou para os seus filhos brincarem em casa, terem aquele companheirinho para dormir. Eles são muito fofinhos. Olha o tamanho do boneco aqui comparado comigo. São grandes. E dá para fazer aí uma série de brincadeiras, uma série de coisas. E o mais importante, trazer para a criança a possibilidade de identidade, de pertencimento. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os contatos aqui da Sâmia para você encomendar. Você pode, inclusive, fazer encomendas mesmo que você more fora de São José do Rio Preto. Aqui temos a etiqueta da Sâmia e eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o contato dela. Procurem por ela, encomendem os seus brinquedos, os seus bonecos e façam as nossas crianças com deficiências mais felizes, tá bom? Muito obrigada, um beijo para você, tchau, tchau!